Ligar o som, peraí. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, Boa noite, obrigada por terem vindo. É uma honra para a gente ter a presença de vocês no dia da nossa inauguração do Cineclube, que está sendo inaugurado hoje, com o objetivo de exibir filmes decanos de todas as gerações e assim aproximar as gerações, né? Fazendo com que os mais novos conheçam o trabalho dos mais velhos e vice-versa. E contribuir para o registro da memória ecana, que é o que a gente já faz no Agoraeca. E agora o Cineclube vai ser mais uma maneira e muito prazerosa de a gente ampliar o trabalho que a gente vem fazendo desde 2021. Esses filmes que a gente acabou de ver são dois filmes do acervo Thomas Farkas, e essa sessão faz parte das comemorações do centenário do nascimento do Thomas Farkas, que está sendo celebrado este ano. É uma pequena homenagem à obra do Farkas, junto com tantas outras que estão sendo feitas este ano. E para quem não sabe, o Thomas foi do departamento de jornalismo da ECA, onde ele fez seu doutorado e foi professor. E para mais detalhes, acesse o nosso site, que a gente tem um monte de posts em homenagem a ele. As cópias que a gente exibiu hoje foram gentilmente cedidas pelo canal Farcas, que é conduzido pelo Tom e pelo Guilherme, que faz um trabalho incrível de preservação da obra do avô. Então é isso, e agora a gente vamos ao debate. Vocês, É, quem está presente, Regina? então, a gente vai começar com um vídeo do Ricardo Dias, que o Ricardo Dias ele foi convidado, ele é o diretor e o roteirista de Pixinguinha, e a gente ficou muito feliz, depois que a gente escolheu o filme, a gente descobriu que ele também é ecano, a gente não sabia. Então, ele é da turma de 1975 de cinema. E o Ricardo sofreu um acidente semana passada, um acidente muito grave. E daí ele mandou esse vídeo. Ele já tinha esse vídeo gravado, mas ele está muito dentro do que a gente vai fazer nessa apresentação. Então, o Newton vai passar o vídeo do Ricardo, tem 5 minutos, depois a gente vai. Daí pode falar a Zita, a Maria e o Francisco. Daí o Pedro ainda está presente, não sei se ele quiser depois falar também, será um prazer. Vocês estão vendo, Ricardo? sim. Sim, Tá legal. Oi, boa noite. Eu sou o Pedro. Boa noite para todo mundo aqui, Zita querida e outras pessoas que eu não conheço, o Chiquinho. Estou aqui presente, tá? Boa noite. Boa boa noite, Boa noite. noite. Obrigado obrigada pela por estar presença, aí. Pedro. Boa Vamos ouvir o noite, Ricardo. Pedro. Obrigada. Pixinguinha e a Velha Guarda do Samba. Esse é um filme que eu fiz com o Thomas Farkas. Thomas Farkas é uma das grandes figuras do cinema brasileiro e que era meu amigo. O Thomas foi aluno do meu pai na Escola Politécnica da USP. O Thomas é engenheiro de formação, meu pai dava aula na Poli. E eles se conheciam, eram amigos. E eu, quando entrei na ECA, fui estudar cinema na década de 70. Ah, conheci o Pedro Farcas, fui calouro do Pedro, eu sou de uma turma posterior ao Pedro. Ah, acabei me tornando até sócio do Pedro na criação das Superfilmes, né? A primeira formação das Superfilmes. Eu era um dos sócios, um dos criadores da produtora. E, e ao longo dos anos a gente foi convivendo, estava sempre muito próximo. O Thomas era sempre muito ligado ao André Klotz, o André Klotz era próximo a mim, a gente estava sempre juntos. E ah, em 2004, o Thomas um dia me ligou e falou: Ricardo, queria que você me ajudasse a fazer um filme. É o filme do Pixinguinha. Eu sabia da existência desse filme, ele comentava de uma filmagem que ele tinha feito em 1954, nos festejos do quarto centenário, e com o Pixinguinha e o grupo dele, e que esse material tinha se perdido, o material tinha desaparecido. E ele, fazendo uma Here I mudança, go straight or turn pegando Henry coisas de Heights? um lado para o outro, de repente encontrou uma lata que tinha o negativo
da filmagem 16 mm daquele dia no Ibirapuera, em volta ali do ginásio do Ibirapuera, a gente percebe o espaço que era, né? E ele foi lá com a sua câmerazinha de corda e registrou aquele momento, né? E esse material, quando ele me ligou, eu sabia da existência, porque eu tinha visto numa exposição do Instituto Moreira Salles, lá no prédio da Fiesp, nas comemorações do cinquentenário do quarto centenário de São Paulo, né? E eu tinha visto, mas eu tinha ficado muito impressionado com aquele material. Inclusive, tinham as músicas estavam lá. Claro que não tinha síncro, era uma coisa, mas era um material realmente fantástico, muito, muito, muito bonito. E, na verdade, era a melhor imagem que eu já tinha visto do Pixinguinha tocando. Eu tinha visto o material do Pixinguinha, mas sempre muito ruim, muito precário, né? Filmes muito, muito mal feitos, sei lá, velhos, né? Estragados, como sempre acontece com material de arquivo no Brasil, infelizmente, né? E aí ele falou, claro que eu quero fazer esse filme com você, né, Thomas? Que ótimo, que honra, né, poder te ajudar a fazer esse filme. Aí eu sugeri que a gente fosse falar com a Zita Cavalhosa, da Superfilmes, para ter uma produtora. Eu preparei um projetinho, a gente encaminhou esse projeto para a Petrobras Cultural, ganhamos o edital, seria difícil não ganhar com um material desse, né, com uma história dessas, né, e aí fizemos o filme, é esse filme que existe, e que me dá muito orgulho ter participado. Realmente foi dos filmes mais. Foi muito curto, foi um período, assim, em pouquíssimo tempo entre o Thomas me chamar, a gente ganhar o edital e aí conseguir juntar a equipe, né? Fizemos uma equipe muito especial, né? Com o Pedro, a Gabriela, e aí, né, deu tudo certo. Por acaso, inclusive, ah, até um pouco é o que está no filme, né? O dia que eu fui combinar com o Thomas como seria e tal, eu cheguei antes e por acaso vi ele chegando de carro, né? E aquilo me deu a ideia de introduzir o personagem do Thomas na história, mostrando ele chegando na galeria fotótica, por acaso também, né? Parecia até combinado, mas tinha uma exposição de fotografias do Thomas Facas. A gente juntou tudo, né? E acabou dando certo. Deu esse filme delicioso, eu acho realmente precioso e por incrível que pareça, e ao mesmo tempo que é maravilhoso, é muito triste que a gente tenha, talvez, provavelmente, o melhor registro do Pixinguinha tocando no cinema brasileiro, feito pelo Thomas, lá com a sua câmerazinha de corda 16 mm, e que eu ajudei a formatar e deixar nesse formato aí, que eu gosto muito, né? Ele é um curta, realmente curto, e que se fecha muito bem. Eu sou muito feliz com o resultado desse filme. Ok, Regina? A Zita tá por aí? Eu tô. Eu não estou Ah, conseguindo tá. botar a minha imagem. Eu estou no computador da sala, não estou conseguindo botar a minha imagem, mas estou aqui escutando desde o começo, vi os dois filmes e é muito emocionante, né? A gente pensar nisso, né? Enfim, eu conheci o Thomas, eu era adolescente, amiga dos filhos deles, né? Pois eu fiquei sócia até do Pedro na Superfilmes, né? Mas para mim, esse filme foi assim, a coisa mais bonita que a gente fez pensando enfim, nessa qualidade de resgatar uma imagem de uma pessoa tão importante e feito de um jeito muito gostoso de assistir. Então, eu não sei muito o que eu falo assim para começar, mas eu me lembro de conversar sobre esse projeto
e arrumamos o dinheiro, foi muito bacana. O Ricardo Dias é um parceiro também de sempre, e que foi quem desenhou para a gente fazer. Então, enfim, eu não sei nem muito o que falar, mas é muito emocionante assistir de novo. Eu sei o que você poderia falar, Zita. Eu assisti Tá? esse filme e a emoção foi pouco, viu? Eu fiquei muito tocado com esse trabalho, entende? E eu que fiz cinema, o Ari também aí fez cinema na ECA, a gente fica vendo isso e o trabalho, porque quando eu fiquei sabendo que ele só tinha a imagem e não tinha o som, eu fico imaginando como é que foi sincronizar isso aí. Ele até explica, né, que não tinha sincro, não tinha som, tudo. E isso aqui é uma coisa magnífica do jeito que foi feito aí. Muito legal o Ricardo dar esse depoimento. Infelizmente ele não pode estar aqui, mas espero que esteja tudo bem com ele. E Regina, Maria Farcas agora? Isso. Minha afilhada, A Zita é minha madrinha. Vocês estão me ouvindo? Sim. Gente, eu tinha aqui me preparado um pouco, mas sabe que aconteceu uma coisa muito louca agora? Não sei se vocês viram, na hora que acabou o filme, eu abri minha câmera, tava meus filhos. Não sei quem viu Sim, nós rapidamente. vemos. Ótimo. Os Deu Pivetes para estavam ver? aqui. Cara, e eu me dei conta, acho que meu pai tá na sala ainda, sei lá. tá? Foi a primeira vez que eles viram o meu avô falando. Uau. Porque já viram um monte de fotos e Que tal, mas eu legal. acho que falando eles nunca tinham visto. Foi muito legal. Enfim, agora me fudi. Desculpa aí. Foi mal. Ah, foi mal. Mas realmente, eu fiquei pensando que quando eles nasceram, meu avô já tinha morrido. E, e eles já viram fotos do meu avô, as fotos feitas por ele, e já ouviram mil histórias do meu avô, que era muito doidão. É, mas eles nunca tinham visto, eu acho. Acho que eu nunca tinha mostrado, né? Pixinguinha, nem nada. No Hermeto, acho que aparece meu avô rapidinho também, uma hora no Hermeto Campeão. Enfim. Mas acho que eles nunca tinham visto mesmo, nem as entrevistas todas, nem o filme do Walter, sei lá. Agora que eu me toquei, eles estavam aqui, tinham tomado banho, estavam vendo. Cadê o vovô macaco? Cadê o meu avô? Ele se auto-chamava Macaco Chico. Só que eles também não sabiam quem era o Pixinguinha, então tanto faz como tanto fez um pouco. Ai, mas que curioso. Engraçado. Não, pô, obrigado, Regina. Regina me chamou para estar aqui. Eu fiquei um pouco com vergonha, confesso, não tenho muita facilidade de falar assim, mais publicamente. Mas achei legal, fiquei contente. Acho que foi legal também essa coisa de falar, né? O Gui, meu primo, Guilherme, que é filho do Kiko, neto também do Thomas, e que é técnico de som, mixador, teve essa ideia e essa capacidade de fazer acontecer o canal Thomas, que acho que é um negócio muito legal, né, de ser citado, porque é uma coisa que tem tudo a ver com meu avô. Ele fez o canal é super chique, tem uma qualidade excelente e retomando os filmes de um jeito bom, com uma qualidade, né? Os filmes estão em 4K, eu acho, não tenho certeza. Mas, enfim, prezando por uma coisa importante para o Thomas, né? Ele era esse cara muito generoso, acho que a generosidade dele é o traço, sei lá, mais importante, assim. Ele era realmente um cara muito generoso. Quando ele morreu no velório, eh, várias pessoas vieram falar comigo, gente que eu conhecia, gente que eu não conhecia. Contar, você é filha do Pedro, você é neta do Thomas, vem, o seu avô. Várias pessoas chegaram para mim no velório dele e contaram meio que a mesma história, descreveram uma mesma cena, assim. Eu fui fazer meu primeiro filme, não tinha dinheiro, seu avô me emprestou o Nagra. Eu fui fazer o meu filme, não tinha como montar, seu avô, não me lembro quem falou isso, enfim. Ele me deu a chave da casa no Pacaembu para eu entrar e montar na moviola que tinha no porão. Então, acho que esse traço da generosidade dele é um traço
marcante, assim, né, para todo mundo. Ele tinha essa. Ele era agente no cinema, assim, ele é fotógrafo, mas assim, no cinema ele é muito conhecido como produtor, né? Como a Zita é produtora, como o Chiquinho, né? Mas ele também dirigiu alguns filmes, né? Mas ele é muito conhecido como produtor. Mas eu fiquei pensando, né, que ele antes tinha uma palavra, antes assim, agora, não muito antigamente, uma palavra que a gente usava mais, acho, frequentemente, que era realizador, né? Que era muito usado para filmes menores, assim, menores mais curtos, né? Não menos relevantes, mas enfim, filmes curtos, filmes com menos grana, com menos equipe, e vídeos, né? No Vídeo Brasil, todo mundo era realizador. Hoje em dia a gente não usa mais tanto, eu acho, essa palavra, né? Produtor, diretor, as coisas ficaram mais hierarquizadas e funções mais assim definidas e tal, mas eu acho que o meu avô tinha essa característica de ser um realizador, né? Um cara que conseguia fazer acontecer em tudo, assim, né? Como professor, como empresário e cineasta, fotógrafo, enfim. Ele tinha essa capacidade muito por essa generosidade dele, mas também porque ele era muito sabido. Então ele falava desse jeito que vocês viram aí, tudo ele falava desse jeito. Não, era uma coisa muito simpática, muito gostosa, mas na verdade, ele, como disse o Ricardo, ele era formado em engenharia, ele sabia muito. Ele me ensinava a fazer, meu avô me ensinou a beber, ele me ensinava a fazer batida de pitanga, que nem se fosse ensinar a fazer asa, abertura, exposição. Era tipo, não, se você comprar, se você encontrar o suco Maguari de pitanga, você compra, porque é muito difícil de achar. E ensinava direitinho as coisas, sabe? Ele era muito sabido, ele tinha um super conhecimento técnico, claro, de fotografia, muito mais de tudo, sabe? E então acho que isso, junto com a generosidade e junto com o fato dele ser virginiano, eu não entendo nada de astrologia, mas assim, o clichê do virginiano, ele era muito metódico, né? Muito organizado. Assim, outro dia estava no escritório do meu pai olhando, tinha umas caixinhas de fita, rolo de fita de Nagra, de 3 4 polegadas, dele, assim, BASF, sei lá. E aí tinha todas as caixas etiquetadinhas, e dentro das caixas, além do rolo, tinha um papelzinho assim, sei lá, um papel de caderno, uma folha, escrito à mão por ele, dizendo de uma maneira bem sucinta, portanto, bem útil, o que tinha naquelas fitas, sabe? Então, acho que, para mim, acho que essas três coisas, assim, fazem com que ele seja essa pessoa importante. E é engraçado pensar que eram características dele, pessoais, que a gente vivia, né? Quando a gente tinha um mundo de primo, assim, aí ia para Paraty encontrar com ele, e ele era super organizado. Então vinha aquele monte de criança da idade da minha filha, tipo 7, 8 anos, 9. Causava, a gente era muito primo, causava e bagunçava tudo, a toalha do barco, não sei o quê. Ele ficava meio louco, assim, ele dava uma sofrida, ele adorava, mas ele dava uma certa sofrida, porque ele era muito organizadinho, assim, ele realmente era um clichê um pouco do virginiano. Sei lá, eu tô falando aqui, mas eu não entendo chongas. Mas enfim, para dizer que fico contente de estar aqui falando dele, porque acho que foi bom ouvir o Ricardo falar. Não sabia que ele tinha tido um acidente, espero que esteja tudo bem. Mas ao contrário do que ele fala, que ele acha um pouco triste, eu não tenho nenhuma tristeza, assim. Eu acho tão bonito ver o Pixinguinha e ver o meu avô falar do Pixinguinha. Eu acho incrível que isso aconteça, que isso exista. E ver todos os filmes do Thomas, assim, são filmes produzidos ou dirigidos ou fotografados, enfim, tanto faz. Acho tão legal de ver, assim. E então, obrigado por estar aqui numa companhia tão ilustre. E queria dizer que se tiver esse festival aí dos filmes da ECA, eu queria muito colocar o Casa de Cachorro, que é um documentário que eu produzi enquanto estava na ECA, filmado pelo Tiaguinho, meu compadre, e que eu acho que tem tudo a ver. E eu tenho a cópia, a master, sei lá, não sei o quê. Com certeza, com certeza. Você tem
Você tem uma cópia de filme para passar, para projetar no cinema? Eu tenho, eu acho que eu tenho. Eu preciso Beleza, olhar, mas eu deveria ter. Se não beleza. tiver, eu vou arrumar. Tá legal. Certo. Regina, é o Chiquinho agora? O próximo, né? O Chiquinho tá na ordem. Agora eu não sei se o Pedro gostaria de falar alguma coisa do filme ou não. Fica à vontade, ou falar depois do Chiquinho, como preferir, porque a gente acabou de ver a ordem do filme, né? Pedro gostaria de falar alguma coisa da produção do Pixinguinha? Não sei se ele está ouvindo, né? Eu estou ouvindo. Não tem muito o que falar. Eu fiz meu trabalho lá. Sou amigo da Zita, bem amigo, adoro ela. E, enfim, é bonito o filme. A Mar falou muito bem. Eu não tenho. Eu sou fotógrafo, não tenho muito, tá? Muito bacana vocês fazerem isso. Muito legal. Tá Parabéns, legal. tá? Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado, eu que agradeço. Então a gente passa a palavra para o Chiquinho. Tá. Tá bom. Bom, obrigado pelo convite. Estou achando essa inauguração do Cineclube Agora ECA muito chique, muito bacana. Os filmes escolhidos têm muito significado. É, a Maria falou da generosidade do Thomas e eu é, sou testemunha disso. Quando eu era bem jovem, realizador, começando a carreira no cinema, o, comecei a conviver com o Thomas e por conta de uma entidade, uma associação de documentaristas que eu estava assumindo ali na diretoria, o Thomas tinha sido um dos criadores dessa entidade lá nos anos 70, e aí passei a trocar figurinhas com ele, e ao longo de décadas aí, essas figurinhas, para minha alegria, continuaram sendo trocadas no É Tudo Verdade, que eu fui um do diretor associado, no Festival de Latino-Americano de São Paulo, que ele frequentava bastante também. Ele tinha muitos amigos no cinema latino-americano, um festival que eu dirigi e tal. Enfim, ele sempre, desde um primeiro momento, ele muito atencioso, um ouvinte, interessado, uma personalidade muito especial mesmo. E uma coisa que nessa sessão de hoje é bem interessante, quer dizer, o filme do Pixinguinha é um espanto, né? Cheio de histórias para contar sobre Pixinguinha, sobre essa inauguração do Parque de Ibirapuera nos festejos lá de 54, do quarto centenário da cidade de São Paulo. Se a gente olhar nos créditos do filme, uma curiosidade, você vê que foi gravado em abril e os festejos eram 25 de janeiro. Aí você fala, pô, mas como assim, né? O parque foi criado para os festejos. Pois é, ele foi criado, mas não ficou pronto. Ele ficou pronto um pouquinho depois e aí o parque foi inaugurado. Mas, enfim, tem muita história e as histórias sobre a recuperação, sobre o som do filme, né, que foi colocado, enfim, quando o filme foi feito, inclusive não existia som direto. Som direto é um advento técnico que se torna possível já nos anos 60. Eu não vou lembrar agora detalhes das histórias que eu ouvi sobre o som desse curta, mas eram histórias incríveis de tentar localizar uma gravação daquela música que fosse compatível com aquela formação de músicos que estão nas imagens e que não era uma coisa tão simples. Enfim, foi uma pesquisa longa e um certo trabalho. Mas se eu bem me lembro das histórias ainda, tem algum instrumento ali que nunca foi localizado uma gravação que incluísse, além daquela formação musical, aquele instrumento X. E aí, se a minha memória não me trai, esse instrumento foi gravado, especialmente para o filme. Mas, enfim, em algum momento era legal essa história do som desse curta circular mais por aí.
Mas eu queria falar também do Thomas produtor, né? A Maria também citou o fato, e ele realmente, ele como produtor cinematográfico, ele mudou a história do cinema brasileiro, né? Esse curta que a gente assistiu, a nossa escola de samba, foi uma série de curtas que o Thomas produziu no comecinho dos anos 60, na primeira metade dos anos 60, 4 curtas que marcaram a história, ganharam prêmios e são referência na cinematografia brasileira. Tem ali curta do Geraldo Sarno, do Maurício Capovilla, e esses curtas todos foram muito marcantes, foram feitos em 16 milímetros, e tão, a repercussão de cada um desses curtos foi tão grande que, alguns anos depois, o Thomas providenciou uma ampliação desses curtas para 35 milímetros e fez uma compilação, um longa-metragem, se não me engano, em 68, que chamou-se Brasil Verdade. E esse conteúdo desse longa, inclusive por ter circulado de uma maneira mais ampla, era um longa em 35, dava para circular em cinemas, dava para circular onde fosse, é um marco na história do documentarismo brasileiro. E a trajetória do Thomas como produtor não parou nesses marcos importantes, inaugurais do documentarismo. Ele continuou produzindo muitos filmes, com muitos diretores, todos eles voltados para aspectos da realidade brasileira que a gente nunca tinha visto no cinema, nem na televisão, nem nos jornais, etc. E aí essa produção, ela foi denominada, apelidada, enfim, de Caravana Farcas, porque era uma produção que ia para os rincões do Brasil registrar aspectos da sociedade brasileira, de manifestações brasileiras, da sociedade brasileira, dos conflitos e dos debates da sociedade brasileira, algo que não se via no cinema, com essa pegada documental. E esse aspecto de importante produtor, importantíssimo produtor de documentários do cinema brasileiro, é uma das muitas facetas impressionantes e elogiáveis do Thomas Farkas, né? Ele antes, lá nos anos 50, ele tinha sido um dos expoentes de uma revolução fotográfica que aconteceu no Brasil, a gente chama de a moderna fotografia brasileira, nascendo naquele momento com alguns fotógrafos, o Thomas era um deles, registrando com muita criatividade, com autoria pessoal inédita da fotografia brasileira, aspectos diversos. É uma produção importantíssima. E ele continuou em outras frentes aí. Ele levou a fotótica que ele, né, herdou do pai, ele ampliou de tal maneira que você tinha lojas da fotótica no Brasil inteiro. E o que essas lojas faziam? Elas vendiam equipamentos e material fotográfico, né? Isso é antes do digital, claro, outros suportes. E essas lojas eram as lojas onde praticamente todo mundo processava esse material fotográfico que a gente colhia com as nossas câmeras. Você tinha loja fotótica aqui em São Paulo, em muitos bairros, e em outras capitais e outras cidades do Brasil também. E uma referência, só mais uma também, de várias que dá para acreditar ao Thomas Farkas, é que a Fotótica foi a patrocinadora de um super importante festival que inicialmente ali nos anos 80 era um festival de vídeo, hoje em dia é uma Bienal de Arte, que é o Vídeo Brasil. As primeiras edições do Vídeo Brasil chamava Festival Fotótica Vídeo Brasil. Então você vê que ele é um cara inquieto e extremamente antenado com caminhos futuros da imagem, seja fotografia, seja em cinema, documentário. É uma personalidade incrível. Se você acrescentar a toda essa capacidade dele, o aspecto pessoal que já foi mencionado aqui, né? A generosidade, a sua inteligência elegante, como ele colocava as coisas, a gente tem aí realmente um personagem, uma figura ímpar, ímpar mesmo. Eu e todo mundo, né, admirava extremamente o Thomas, e toda vez que eu encontrava em público, em sessões, em eventos, essas coisas, fazia questão de
praticamente me ajoelhar e dar um beijo nele, porque ele é mais do que merece essas referências, né? Essas reverências, melhor dizendo. Uma delas é o que está acontecendo hoje, inaugurando esse cineclube voltado a produções e autores da ECA. Enfim, isso é um pouquinho que se pode falar do Thomas, evidentemente. Muito obrigado, Chiquinho, e obrigado também por ter comentado sobre o primeiro filme, que obviamente o Pixinguinha, o curta do Pixinguinha é uma coisa maravilhosa, uma coisa magnífica, mas esse trabalho do Thomas é longo e muito representativo. Eu li bastante sobre a caravana dele aí pelo Brasil afora, e mostrando, a gente fez questão de mostrar também esse outro curta da história de escola de samba, porque muita gente não reconhece. Primeiro, tem uma certa narrativa, mas você pode ver que a filmagem da dança, das escolas de samba, tudo, é uma coisa que toca, né? Porque, principalmente os estrangeiros não conhecem. Eles ouvem falar em carnaval, ouvem falar em escola de samba, mas eles não sabem que a escola de samba tem uma história que vem dos final dos anos 20, anos 30, tudo. É uma história de longa data, né? Então, isso aí é bem representativo. Nós temos aqui o Ari, um colega da ECA. Ari, que você achou dos curtas aqui? Conta pra gente. Ô, Newton, eu pensei que a Zita ia falar agora também, mas já que a Zita vai, se ela quiser, ela fala antes, porque ela tem muito mais que falar. Mas depois dessa mini aula do Chiquinho, né, a gente tem que fazer alguns comentários. Eu tomei assim até meio, porque eu estou encontrando aqui uma parte da minha história também, né? Eu conheci o Chiquinho, conheci a Zita, conheci o Pedro, conheci a Superfilme, porque eu fiz a ECA em 77, 78, 79, 80, até 83, 84. Agora, e aliás, estou muito chateado com a história do Ricardo, um cara super legal. O Ricardo, espero que ele esteja, enfim, se recuperando aí, o Ricardo Dias, né? Agora, sobre os filmes. Bom, isso aí é patrimônio histórico, né? Você pode analisar mil e uma coisas com o primeiro filme, é até interessante, né? Os carros alegóricos, as roupas, a preparação, os ambientes, as crianças assistindo, todo o aprendizado que elas têm desde criança, das mulheres dançando, dos homens, como o samba estava super impregnado na vida das pessoas, né? Não era uma coisa como é hoje, que é um negócio assim meio show business, né? Hoje é show business, hoje é muita grana, né? Carro, imagina, e a gente vê a origem das coisas, aquela coisa bem solta, bem alegre, bem, enfim, a origem, né, do carnaval. A gente viu um longa-metragem um dia desses, o Chiquinho vai lembrar, um longa-metragem brasileiro que ganhou prêmio e que foi, meu Deus, a minha memória anda falhando, pessoal, mas é um longa que foi filmado no Rio de Janeiro também e conta um pouco da história de. Ganhou prêmio, acho que, não sei se foi em Cannes. Qual foi o primeiro filme? Eu estou com o nome aqui na, baseado numa história clássica. Orfeu Negro, Orfeu Negro. Orfeu Negro, Orfeu Negro. Orfeu Negro, para quem não viu, também tem umas cenas que eles reconstroem, né, no morro, assim, mas é diferente, não é um documentário, é uma ficção. E me lembrou muito, porque eu vi recentemente, a gente debateu o filme Orfeu Negro, e tem cenas de rua. As cenas de rua são exatamente essas. Aquela coisa mais improvisada, mais solta, mais alegre, né? Orfeu Negro tem isso, me lembrou muito isso. E, e o Pixinguinha, o que que eu vou dizer? Se fosse em outro país, né, pessoal, vocês veem que eu perguntei sobre a Cinemateca antes. Porque depois de 5 incêndios, se não me engano, 5, é uma coisa que a gente pensa quantos personagens da história, quantas cenas fantásticas que foram perdidas para nunca mais, né? Quanto ainda, enfim,
Quando a gente vê um Pixinguinha, que é um cara importantíssimo na música, ter esse material, maravilha. Então, nem tudo está perdido, mas quanta coisa se perdeu. E eu sempre falo, né? Tem personagens da história brasileira que, se fossem americanos, teriam 50 filmes, né? Você pega Carmen Miranda, pega Santos Dumont, fizeram agora, recentemente, uma série sobre, né, o Santos Dumont. Imagina, se fosse americano, devia ter 100 filmes sobre ele. Eu participei de um projeto que não deu certo na época sobre o Rondon. Rondon era um personagem que também mereceria 20 filmes. Eu saí da ECA em 79 para trabalhar com o Mário Tivelli. Fiquei um ano fora, né, com o Mário Tivelli, que tinha um projeto maravilhoso sobre o Rondon que não foi feito. Mas depois, hoje em dia, já tem alguma coisa, e a filha tem o arquivo do Rondon, do Mário Tivelli. Então, eu estou muito emocionado porque envolve muitas coisas aqui. A ECA, antigos companheiros, pessoas falando aqui, a Maria. A Maria falando, eu sou obrigado a falar uma coisa para vocês. Eu pertenço a um grupo que chama Trabalho 60 mais. Então, a área da longevidade é a minha rotina nos últimos 7 anos e meio. E tem um subgrupo lá dentro que chama Lembranças que Falam. E tem outro subgrupo que chama Avós e Netos, ou Brincando com os Avós. E a Maria, falando do avô, me lembrou muito. É uma relação tão especial que as pessoas têm com os avós, tanto que a gente tem esse grupo lá que chama Brincando com os Avós, que é uma história que um dia eu conto aí com mais calma. E o Lembranças que Falam é Lembranças que Falam. São pegar pessoas do nosso grupo que tem 60, 70, 80, 90, e aí a pessoa lembra de um fato da vida. Só que ninguém conhece aquele fato, nem a própria família. E aí ela faz um áudio de 3, 4, 5 minutos no WhatsApp e a gente tenta ver se a pessoa recolhe fotos antigas para ilustrar. Só para vocês terem uma ideia, tem um cara lá que gravou o dia que a televisão chegou no Brasil. Ele lembra onde ele estava. No dia que a televisão chegou no Brasil. Teve 2 caras do nosso grupo que lembram do dia que o Getúlio Vargas se matou. Você imagina? Eles lembram onde eles estavam no dia que o Getúlio Vargas se matou. Eu falei, pô, conta essa história. Tem outra que a irmã lembra que a... Bom, enfim, são histórias assim fabulosas. Então eu vejo a Maria falar do avô e eu vi que ela se entusiasmou porque é uma relação emocional especialíssima, independente de ser a Maria e o Thomas, avós e netos. É uma coisa que não é a mesma coisa que pais e filhos, né? É uma relação e às vezes se perde essa memória. Os netos às vezes não conhecem a história do avô, não conhece. E ela falou agora, o bisneto, os bisnetos viram pela primeira vez o avô em movimento. Olha que coisa importante isso, né? A gente não tem noção da importância, até emocional, para não entrar na questão mais, vamos dizer assim, constelação da história. Para quem conhece um pouco de constelação, a importância de quem veio antes, das nossas origens, né? Então, eu estou muito misturando tudo isso. Parabéns ao Newton, parabéns à Regina, parabéns aí ao pessoal do Agora. Eu estou com o Newton num cineclube, eu me afastei do cinema, mas eu, de certa maneira, me reaproximei, porque eu e o Newton frequentamos um cineclube de um cara de Natal, que é genial, e tem um garoto também de Natal, que é um puta comentarista de cinema, o Jean, e a gente assiste filmes do Belas Artes à la carte, porque eles fizeram uma parceria com Belas Artes à la carte e a gente comenta filmes. O Newton, eu e o Jean, para pouca gente. Chama Cineclube Casa Séfora, que é uma iniciativa genial do pessoal de Natal, Casa Séfora. E fora isso, no meu grupo, Trabalho 60 mais, tem um negócio que chama Janelas para o Cinema,
E esse Janelas para o Cinema convidou o professor Terron. Para quem não conhece, o professor Terron é um químico, engenheiro, e ele tem na USP 60 mais, durante 15 anos, ele tem um grupo de 60 idosos, né? Vamos falar assim, que acompanham. Ele faz um projeto fabuloso ele é muito acadêmico, muito organizado. Então ele traz filmes que ninguém conhece. Te juro que acho que nem vocês conhecem certos filmes que eu andei vendo com ele. Húngaros, tchecoslovaco até o pessoal já conhecia, mas tem umas coisas que nunca ninguém viu. E ele vai no YouTube e dá uma mexida lá. Às vezes o YouTube derruba ele, mas ele consegue certos filmes e a gente comenta nesse cineclube que chama Janelas para o Cinema. Então, eu acho assim, o cinema é a melhor maneira, né, da gente recuperar a história, porque é áudio, é vídeo, é movimento, é memória. E muita coisa se perde se não ficar gravado. Basta ver o nitrato todo que se perdeu. Eu estou falando do nitrato, mas de tudo que se perdeu na Cinemateca, né? Mas é isso, Newton. Eu gostei de ver o filme. Dá para falar mil e uma coisas dos dois, né? E é maravilhoso. Filmes históricos são documentaristas. O Chiquinho é especialista nisso, né? Essa questão da memória, de documental, né? Temos poucos documentaristas, né, no Brasil. O documentário não é valorizado. Nunca teve audiência, tanta audiência assim nos cinemas, né? Infelizmente, né? Mas olha, eu vou dar uma boa notícia para vocês. Depois da pandemia, eu tenho uma série de conhecidos que estão fazendo documentários. Parece que as pessoas falaram assim: espera um pouquinho, o mundo vai acabar? Opa, se o mundo vai acabar, deixa eu fazer um documentário sobre tal assunto. Eu tenho essa impressão que eu conheço. O Chiquinho deve saber, o Beto Brant, eu fiquei sabendo que fez um documentário agora sobre cannabis medicinal. A Patrícia. Bom, aí tem outros Legal. documentaristas, né? O Newton pode comentar, que a gente vai comentar da Patrícia Travassos, que está fazendo um Uhum. trabalho também Nós vamos bacana. anunciar aqui, sim, Ari. Hã? Nós vamos anunciar o trabalho da Patrícia Tem também. muita gente fazendo documentário. Tá legal. Eu acho que aumentou a importância do documentário a partir do momento que a humanidade falou: espera um pouquinho, o mundo vai acabar, eu quero deixar um legado, Uhum. antes que Tá legal. acabe. Tá legal. Obrigado, Ari. Ari, valeu, obrigado pelo seu depoimento aí. E agora nós vamos passar. A Regina tem um comentário sobre. Eu sei que estou vendo umas carinhas de gente querendo falar. Eu acho que a Zita quer pegar o microfone de novo. Só a Regina vai falar um pouquinho sobre o Tá. que é a. É um Quer pegar comentário ali, da pô? Maria, porque Maria, sobre o filme ser triste, eu entendi que o Ricardo Dias disse que não que o filme era triste, mas que era triste que as únicas imagens do Pixinguinha que estão gravadas, registradas com imagem, são essas que foram gravadas numa câmara de corda. Quer dizer, isso é uma tristeza nesse sentido da nossa história, né? Da gente não ter. Quer dizer, é uma maravilha que tenha esse filme, mas eu entendi que é triste que só tenha ele, né? Que só seja essa imagem. É, Sim, eu o entendi isso registro é também. raro. É porque eu fiquei tão contente de ver com as crianças que eu não Que consegui superou deixar a tudo, né? tristeza entrar no radar. Mas eu entendi isso também. Acho que você tem toda a Ah, razão. Tá tá legal. bom. Tatá, você tá aí? Quer falar um pouquinho? Tatá Amaral? Oi? A Tata está aí também? Sim. Ah, a Tata está aí. Alô? Vale falar agora que eu tenho cara? Só um minuto? Fala, fala. Claro, fala Ah, aí. fala, Fala, Não, Zita. Zita. não, porque eu acho bem importante, quer dizer, o Thomas foi uma pessoa fundamental na minha existência. E a coisa que mais me ligou a ele foi que ele me incentivou a ser produtora de cinema em vez de ser realizadora, criadora, etc, etc. Isso me deu um lugar muito interessante de trabalhar com muito prazer. E a gente conversava muito sobre isso. Ele falava: você pode também criar,
Sendo produtor, você pode também conversar. Sendo produtor, e para mim isso foi muito importante. Ele foi presidente da Associação Quinofórum bastante tempo, porque era uma pessoa bem importante nesse processo de criação, pensando que a produção faz parte da criação. Era só isso que eu queria acrescentar à minha fala meio confusa do início. Tá legal. Obrigado, Zita. Agora eu vou chamar a nossa super especialista, super apaixonada residente do Agoraeca em samba, Jennifer. O que você achou dos documentários? A Jennifer samba quase todos os dias aí. Deixa. Bom dia, boa noite, gente. É uma maravilha poder assistir esses dois filmes. Eu confesso que teve uma ligeira forcinha minha para eles serem escolhidos para essa sessão inaugural, justamente por eu ser uma aficionada, uma fã do samba. E mais ainda, né, na verdade, da música brasileira e mais ainda do samba, e quando vi Pixinguinha ali, quando vi Vila Isabel no seu início, eu fiquei realmente, falei assim, tem que ser esses. Então, eu puxei a brasa para minha sardinha. Realmente são registros maravilhosos, e eu queria comentar uma outra coisa que eu achei muito legal. Eu estive na semana passada na exposição, né, porque eu quis me alimentar antes né, dessa sessão, eu queria entender um pouco mais, aprender um pouco mais, e entre as várias coisas que me chamaram a atenção, eu vou confessar que foi entrar mais uma vez numa loja fotótica. Eu me senti criança, porque meu pai, embora fosse advogado, ele adorava equipamento fotográfico, então em casa a gente sempre teve de tudo. A gente tinha filmadora Super 8, projetor de slide, máquinas fotográficas, tal, não sei o quê. Então, aquilo, para mim, entrar naquela loja era uma constante, porque a gente estava sempre lá, né? E eu entrei novamente na fotótica. Isso foi muito, muito interessante. Então, quer dizer, a gente falou muito de memória aqui, e é também o espírito do Ágora ECA. A gente quer trabalhar a memória da ECA, a gente quer preservar a memória da ECA, então trazer tudo isso. Então, quer dizer, eu acho que esse trabalho se fecha com essa sessão aqui de cinema, né, em que a gente pode juntar as nossas memórias, né, como a Ari bem falou agora há pouco, voltar à infância, como eu voltei entrando numa loja fotótica ali naquela exposição, e vendo também a história do nosso país, que precisa ser mais valorizada, tanto a história de quem está ali retratado, né, nos filmes, como os sambistas, enfim, mas também dos realizadores, né, como seu avô, Maria, que assim, um patrimônio não só da ECA, mas de todo o Brasil. Agora, eu vou cobrar de vocês, porque eu conversei com alguns amigos meus do samba, enfim, e essa coisa da sincronização do som, eu preciso entender melhor como foi, como que aconteceu, porque realmente eu imagino que tenha sido um trabalho insano. Eu vi que foi Teco Cardoso, que parece que conseguiu fazer assim, a leitura do dedilhar das músicas, alguma coisa assim, né? Eu acho que essa história precisa ser mais aprofundada, porque é perfeito. Assim, claro, a gente vê, né, alguma coisa, mas é maravilhoso. E, por fim, eu queria também falar uma outra coisa que assim, foge um pouquinho dos vídeos que a gente viu, dos filmes que a gente viu hoje, mas aí é uma pergunta que talvez, não sei se o Pedro, a Maria, ou a Zita, quem pode me responder. Porque a gente comemora esse ano também o centenário de uma outra pessoa muito importante e que
para minha surpresa, estava lá na exposição, Paulo Vanzolini, né? Volta aí o samba para minha vida, né? Para minha coisa. E eu vi que o Vanzolini viajou para a Amazônia com o Thomas Farkas, realizou, foi feito um filme lá e esse filme se perdeu. Qual é essa história? Alguém sabe? Pai, Vamos precisar. Pedro? Chiquinho, sabe? Nós vamos ter eu que dar nunca uma ouvi essa pesquisada. história contada. Eu só sei de ler um pouco, mas ele nunca falou disso. Não sei se meu pai sabe, Uhum. mas acho que as fotos tem, né? A gente já As viu as fotos fotos. têm É, isso, um mas filme o que se perdeu. que foi filmado se perdeu. É o que eu sei da história. Vamos tentar dar uma pesquisada. A Jennifer anunciou, meio sem querer, meio que querendo aí, uma nova parte do projeto do Agora ECA, que são os tutorials. A gente vai chamar esse pessoal daqui e a gente vai explicar essas partes técnicas que realmente não faz parte dessa sessão aqui, que a gente está discutindo o filme em si, mas nós podemos entrar aí nessa explicação muito bacana, Jennifer. Ótima ideia, Jennifer. Ótima ideia. Agora, passando, antes de passar as perguntas para a plateia, nós temos mais uma agoraicana para falar, que é a Renata Golombek. Fala, Renata, o que você achou? Gente, maravilhoso. Fiquei muito emocionada. Também vivi muito essa coisa da fotótica. Meu pai também era apaixonado por fotografia. Inclusive, acho que ele e o Thomas se conheciam pessoalmente, porque eles teriam a mesma idade, fizeram a escola politécnica e, enfim, na mesma época. E acho que sim, acho que se conheciam sim. E os E trabalhos em Brasília, né? Na época do Juscelino, que Meu o pai Thomas acabou indo para fotografou. engenharia. Sim, meu pai acabou indo para engenharia, mas ele fez bastante coisa em Brasília, né? Muitas obras, e eu acho que o Thomas acompanhou, né? Bastante coisa na construção de Brasília. Enfim, tem essa questão que eu queria saber da família de vocês. O Thomas era um imigrante, né? Então, assim, ele nasceu no Brasil? Não, né? Ele nasceu na Hungria. Eu fico um pouco na dúvida. Porque o pai Ele dele veio Nasceu nasceu para o na Hungria, Brasil, mas Brasil brasileiro. ele veio pra cá muito pequenininho. Ele veio pra cá com 5 ou 6 anos. mas ele não chegou a morar bastante tempo na Hungria depois. Ele Não, não, ele nasceu lá e com 5 anos veio e ah, se porque considerava muito mais brasileiro considerava do muito que. brasileiro, porque é isso que eu ia falar, porque assim, na exposição também eu senti assim, uma coisa dele se sentir muito em casa, né? Muito, sabe, a Bahia para ele e o samba e tudo isso, né? Então, não tem nada assim que veio da Hungria, mesmo através do pai dele, da mãe. Acho que também era uma geração que não queria falar muito, né, sobre o que estava acontecendo lá. Pelo menos foi o que aconteceu com meu pai, né? Ele também amo o Brasil, não quero saber, deixou a Polônia, ficou para trás, aqui eu fui super bem recebido. Como é que era É, essa questão para ele, o Farcas e para os pais dele? os pais dele eu não sei, mas ele falava alemão e ele falava húngaro. Uma vez ele fazia, às vezes tinha uns almoços, aí uma vez ele fez um doce húngaro, chama Rótica Palatinka, que é um bolo de camadas de panquecas com ricota, damasco, chocolate, papo, é muito bom. E aí eu falei, pô, vô, descola essa receita aí desse negócio que é muito gostoso. E aí ele me deu a receita em húngaro do bagulho. E ninguém entende húngaro, não existe nenhuma pessoa no mundo que fala húngaro. Tipo, valeu. O que eu vou fazer? É uma língua, bicho, que você não sabe falar nem. Eu Não sei falar conheço uma palavra, que é Eu köszönöm. amigos conheço, húngaros, eu conheço algumas pessoas. sim, Gente, mas assim, também. enfim, mas sacanagens à parte, eu acho que ele tinha um, ele não era, ele era muito brasileiro, mas ele tinha assim, ele não era um cara que negava, sabe?
achava, escondia. Não, ele era relax, assim, com isso, eu acho. Agora, Uhum. o pai dele, Desidério e a Teresa, aí eu não sei muito. Acho que E o judaísmo é, para ele era relevante assim na formação dele? não, Não. não. Ele tinha relações com uma comunidade que tinha muitos judeus, né? Que eram essa galera. Mas ele não era um judeu, assim, não se considerava. Ele foi cremado, né? Pediu Uhum. para ser cremado e tal. Tá legal. Tem mais algumas pessoas aí na plateia. Eu vou mudar a visão aqui para aparecer todo mundo. E alguém quer fazer pergunta aí? Quer falar alguma coisa sobre o filme? Nós temos aí Tiago, Kátia, Estela, o Fernando. Quem é esse Fernando Brengel aí? E a Tatá. Tatá quer falar, Tatá? Alguém mais quer fazer perguntas? Ok. Então, nós vamos encerrar. Cris, você está em casa agora. Mostra a sua carinha aí, Cris. A última, mais uma do Agoraeca. Sim, sim, desculpa, foi uma tarde um pouco tumultuada. Tô 3 horas de diferença de horário, então foi bem no meio da tarde aqui. Tinha oferecido ajudar um amigo, mas fiquei o tempo todo. Ele ficou maravilhado. É um senhor, né, de Oklahoma, que precisou de ir no hospital hoje, e ele estava assim, ele falou assim, como que eu ia imaginar quando eu vim para Dallas, menino, que nos meus 80 anos, 70 e poucos anos, eu estaria pegando carona com uma brasileira e a brasileira está dirigindo ao mesmo tempo, falando com a minha enfermeira para me liberar, né, da saída do hospital. E ela está participando live de uma discussão sobre o documentário. Ele ficou maravilhado. Ele entende um pouco de música, ele namorou uma brasileira há muitos anos atrás. Ama a bossa nova, tem muito, então ele ficou interessadíssimo e eu traduzindo, ele falou, e ainda traduzindo a discussão no final, né? Mas assim, é só isso aí. ah, Só tenho a agradecer ao Farcas e tantos Farcas que nós tivemos no Brasil, né? Que são idealizadores e realizadores, né? Eu adorei essa palavra, né? Idealizar e realizar. Eu acho que isso é uma lição muito grande de tudo, e é isso que nós estamos tentando fazer aqui. A gente idealiza essa memória da produção ecana, da vivência da ECA, e estamos tentando realizar e documentar e memorizar isso. Muito legal. Uhum. Você tá mudo, Eu Nilton? sei. Ok, ok, gente. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pelos comentários, tudo, e a participação de todos, maravilhoso. Eu fiquei aqui mais de uma vez, eu confesso, emocionado aqui. E muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo pessoal que compareceu aí. E, Cris, você está com a mão levantada, quer falar de novo? Não, tava Tá batendo palma, batendo palma. desculpa. É. Não, tava batendo palma. Obrigada, Rê. Obrigada. Regina, Ai, eu queria agradecer mais uma vez os nossos convidados e os que aceitaram vir inaugurar com a gente e todos que estiveram presentes hoje. E também queria pedir indicações, a Maria até já falou de um filme, porque independente desse festival, a gente vai agora exibir com frequência. Então, todo mundo que puder indicar para a gente filmes que estejam disponíveis para serem exibidos online, né? A gente agora já temos um pequeno cronograma, mas já vamos fazer o cronograma para o ano que vem. Então, Maria, nós gostaríamos, se tiver algum filme seu, claro, de passar. Chiquinho, vou contar com a sua curadoria para me ajudar, né? Porque a gente sabe que às vezes tem algumas dificuldades técnicas, mas a gente vai ver o que que é possível fazer e contar com a colaboração de vocês e para os próximos também.
Essa é a minha deixa para anunciar a próxima sessão, que já está marcada exatamente daqui a um mês, no dia 6 de dezembro. Se alguém lembra, é o dia de São Nicolau. É muito caro para mim, que era o dia que a gente montava a árvore de Natal e tal, e brincava. História de São Nicolau tem muitas, né? É o filme do Michael Ruhlman, Empyrean, uma aventura com Einstein, que passou recentemente no cinema, e ele vem aqui apresentar para a gente. É um filme com um público direcionado, mas quem gosta de cinema assiste qualquer coisa. A gente assiste desenho animado, a gente assiste o que passar. Eu tenho uma amiga que também fez cinema na ECA e ela fala uma frase que ecoa na minha mente até hoje. Ela diz: filmes, Newton, vocês têm que assistir todos. Entende? Mais uma vez, muito obrigado Ô, e Newton, fala. posso só falar uma coisa? A Fala. Ana Elisa é uma moça que está no meu grupo e ela fez ECA em 75. Uhum. E a gente estava conversando um dia desse, eu vim de um evento, aliás, bom, eu vim de um velório, mas enfim, com ela, e a gente veio falando sobre a ECA. E a gente ficou lembrando de todos os professores da época. Ela tinha professores que eu não tive. Sim. Ela teve o Paulo Emílio, ela teve, enfim, a gente começou a lembrar de todos. E foi maravilhoso, porque a gente começou a lembrar dos professores e das aulas, das figuras e dos filmes, né? Daquela época de 70, ela fez em 72, né? Uhum. E ela estava me Fala contando. para ela entrar em contato com a gente aí para dar um depoimento aí. A gente Mandar um depoimento para a gente. tá legal? Sim, sim, ela chama Anelisa e trabalhou, inclusive, na Cinemateca também. Ela Legal. teve uma época que ela trabalhou na Cinemateca e fez alguns filmes na época Regina? também, né? Não, eu só queria mostrar essa foto do Thomas que o Ricardo mandou e foi na época da filmagem do filme, o Pixinguinha. Então, Aham. só Então, para saber. falando em imagem, antes da gente se despedir, dá para todo mundo abrir a câmera aí para a gente ver. Eu estou curioso aí, o Tiago, Kátia, Stefan, meu filho. Está ainda, Stefan? Não caiu no sono, né? Tá legal, Já tá então. roncando. Tá, muito Tira uma obrigado, foto, pessoal. printa a tela, tira uma foto da Sim, gente. sim. O, ah, ao Ricardo Dias, opa, Tiago, legal. Ao Ricardo Dias, obrigado pelo vídeo. Zita, Maria, Chiquinho, todo mundo aí. Ari, obrigado pela presença, o depoimento. Falou, gente? Peraí, estão Falou. tirando uma foto, né? Sim. Até a próxima. Abraço a todos aqui exatamente um mês, 6 de dezembro, a sessão, tá bom? Até mais. Até. Obrigada, Até a gente. próxima, Até a gente. Boa próxima. noite. Até. Tchau. Boa noite. Boa noite. Valeu, Newton. Valeu, abraço. Tchau, tchau.